É Dulce do Dinamarquês Sem Fronteiras, continuando aqui com os nossos pronomes possessivos, os quais nós começamos no primeiro vídeo. O primeiro vídeo, acho que eu vou colocar um link aqui em algum lugar, se não, dá uma olhadinha na descrição, que vai estar o link do vídeo por lá. E vamos ver os próximos pronomes possessivos. Deixe-me, acredito que eu já esteja dividindo a tela com vocês, né? Já estou. Então, nós vimos no primeiro vídeo os pronomes possessivos do min, yeah? Do mit e o min. Só lembrando aqui, min, mit e min. Nós vimos também o din, o dit e o din. Fazendo uma marcaçãozinha aqui bacana, né? Din, dit e din, tanto no singular quanto no plural, tá? Foi o que nós vimos no primeiro vídeo. Agora, no segundo vídeo, nós iremos falar um pouquinho sobre a terceira pessoa. Essa terceira pessoa é interessante porque ela tem duas formas, tá? De fazermos a terceira pessoa. Então, deixe-me ver aqui. Pode ser o hands, que acaba sendo mais simples, e pode ser o hins. Tanto hands quanto hins acaba sendo a possibilidade de fazermos da forma simples a parte possessiva, o pronome possessivo da terceira pessoa do singular, né? Que aqui é totalmente diferente. Vou até colocar uma linhazinha aqui legal do que nós vimos da última vez. Só quem terá essa questão de ver o in ou it das palavras, né? Que eles sempre vêm como artigo, in ou it. Lembrando que nós não temos como as palavras dos substantivos, né? Sempre vem com in ou com it. Nós não temos como bater o olho na palavra, dizer esse é o in, bater o olho na palavra, o artigo desse aqui é o it. Dá uma olhadinha naquele dicionário que eu mostrei para vocês da última vez, ok? Então, a partir daqui, da terceira pessoa do singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, não importa, não importa se é o in ou se é o it, tá? Neste momento. Não importa se é o in ou it, principalmente quando você usa esse hens e hins. Eles terão a ideia de, opa, aqui, né? Vai fazer na hora. Eu já falei, viu, gente? Não vou fazer nenhum corte, não, que é para sair mais rápido. Eu sempre me banano muito para fazer esses cortes, então fica quieto, fica quieta. Esse hands vai ser dele e o rins, rins. Fica parecendo quase os rins, tá? Mas não são os rins. 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 Tem esse Nzinho. Não vai ser o hands, nem o renes, nem o rendes. É rins. Fica rin aí, né? O rins significa dela. Então, imagine no exemplo, o filho dele, o filho dela, né? Nossa, o filho dele é uma gracinha, ou o filho dele me deu um chute na canela. Olha que menino danado. De quem que é esse menino? É dele, não é meu não, é dele, tá? Zoeira. Olha que essas crianças, nos meus exemplos, sempre fazem alguma coisinha errada, né? Não vou nem perguntar à minha mãe como que eu era quando criança, fica quieto. Então, esse aqui vai ser o dele e o dela. E também, no caso, pegando a questão da casa, que nós vimos a casa lá de cima sendo o it, você percebe aqui que a casa acaba sendo o it, por quê? Porque tem o dit, então isso aqui significa uma casa. Eu mostrei para vocês no exemplo, se eu não me engano, que está aqui embaixo, em algum lugar aqui, né? Eu mostrei o exemplo de como ver os artigos. Então,
Se você não viu o primeiro vídeo, dá um pulinho lá e vê o primeiro vídeo que acaba sendo um complemento do outro. Aí me dá mais visualização. Obrigada, gente. Vocês são uns amores, né? Então aqui eu acabo batendo o olho já sabendo que é it whose, por quê? Porque tem o did. E da mesma forma, ali em cima onde tem o meet whose é o it, né? Aqui não vai ter problema nenhum, eu só vou colocar direto hens whose. E pelo fato de eu ter colocado hens whose, vai ser o quê? Vai ser a casa dele. É a casa dele. Dulce, eu não tô vendo nenhum A, mas é assim mesmo que se faz no dinamarquês. Hens whose significa no português a casa dele. Não vai ser só casa dele. Significa a casa dele, tá? Hens trazendo aí para o hens whose, que significa a casa dele. Acho que eu vou fazer ao contrário, vou deixar esse aqui mais visível, né? E os outros assim meio que não tão visível assim. A casa dele, e da mesma forma no feminino, que é o dela, que nós vimos aqui embaixo, vai ficar o quê? Diretaço, Hines whose. Tradução, a casa dela, tá? Hines Hus. A casa dela é bonita, a casa dela é grande, a casa dela é limpinha, mas a minha, gente, nem queira ver. Eu tenho 2 gatos aqui, não tem problema não, tá? Então aqui vai ser a tradução Hines Hus, a casa dela. É a forma que dizemos no dinamarquês. Tanto faz como tanto fez. Lá em cima nós colocamos o quê? Nós colocamos papá, papá, nós colocamos o meu, minha, teu, tua, min, hun, nós colocamos o cachorro. Então aqui eu também poderia colocar no cachorro hens, hun, o cachorro dele. Hens, hun, diretaço, o cachorro dele. O cachorro dele. Sem problema. Então aqui ficaria também Hines hun, que é o cachorro dela. Tá? Hines hun. Isso aqui pega um pouco mais da forma do inglês, que a forma do inglês nós temos her dog, her house. Então, se você já sabe falar o pronome possessivo no inglês, que o pronome vem antes, her, né? Her house. Fica numa tradução direta dela casa, mas não vai gravar isso não, tá, gente? Não vai gravar, eu tenho que falar dela casa para falar correto. Não, 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 não. Grava a forma correta sem pensar que tá errado no português, viu? Hines Hus, que significa a casa dela. Eita, que eu enrolo que é uma beleza, né? Hines Hus, Hens Hus. Essa forma, como eu falei anteriormente, é a forma mais simples da terceira pessoa. Forma mais simples. E já que eu estou falando da forma mais simples da terceira pessoa, eu vou trazer a forma um pouquinho mais complicada, tá? Da terceira pessoa. Por quê? Nesta mesma intenção de dizer a casa dele, a casa dela, quando nesse hens ou hines, eu não preciso ver o in ou it, quando eu vou colocar a terceira pessoa com a ideia do sim. Nossa, saiu tudo bem, né? Sim. Se vira nos 30, falha nossa. Sit e sim, né? Esse aqui, nós temos essa opção de também falar o dele e o dela, mas trazendo de novo a mesma questão do in, do it e do flirtele. O primeiro, esse aqui eu vou até deixar de verdinho, né? Esse aqui que é verdinho, ele é muito facilzinho, ele é uma delícia. Você não vai ter que pensar em nada, no singular ou no plural. Tá ótimo. Eita, e como é que faz o plural aqui? Não coloquei, né? O plural vai ser rines, hu, se.
não muda nada. O que muda, na verdade, não muda o pronome possessivo, tá? Ele acaba sendo da mesma forma como está lá, Hans, né? Troquei as bolas. Hans Huse. Hans Huse. As casas dele, tá? Então, essa tradução aqui será as casas dele. E a única diferença que tem é somente no substantivo que você vai acrescentar o E. As casas, tá? Hans Huse. E se alguém disser, mas Dulce, eu já vi que as casas escreve-se Husene, tá certo? Está mais do que certo. Husene são as casas. Mas está totalmente incorreto no dinamarquês dizer Hans Husene. Ó, pegou? Não, não pegou? Se você ainda não sabe, dá uma olhadinha aí. Quando nós temos hus, significa casa. Quando nós temos huse, significa casas. E quando nós temos huse mais une, significa as casas. Besta, quando eu coloquei lá em cima, né? Duh. Então, esse nezinho aqui do final significa o nosso as casas, né? Que é o pronome definido no plural, as casas, os carros, os cachorros, os telefones, né? Os ovos. Agora eu lembrei de uma questão de plural, que a gente fala um ovo, mas depois nós falamos 2 ovos. Então tem uma mudança aí na fonética, né? Na forma de falar, de pronunciar. 1 ovo, 2 ovos. Agora eu lembrei na questão abafo caso. Deixa quieto. Né? É errado colocar uma duplicidade hens, husene. Por quê? E aí nós erramos muito nessa questão, porque aqui será traduzido dessa forma aqui, será traduzido diretaço do dinamarquês, dele às casas. E nós não falamos dele às casas. Ou no inglês, his the houses, ok? Acho que dá mais his the houses. Nós não falamos isso no inglês. Então, há uma duplicidade e essa duplicidade fica totalmente errada, tá? Nós não escrevemos dessa forma. Hens Husene é errado, nós escrevemos apenas Hens Hus. Mesmo que batendo o olho tem o as ali, tem o dele, as casas dele, né? Ficaria, mas está errado. Então, Husene, deixa eu tirar isso daqui, que aí entra aqui embaixo. E aí, esse aqui embaixo está correto, né? Husene são casas. E eu acredito que seria interessante também fazer vídeo sobre substantivo, né? Quem quiser vídeo sobre substantivo no Intel bestemte, Flertel bestemte, o bestemte, ainda não sabe essas colocações, avisa aqui, coloca aqui embaixo, Dulce, eu não entendi nada, faz aí um videozinho de substantivo, né? Que é o pronome determinado e indeterminado no singular e no plural, passa aí que a gente faz. Mas vamos voltar para cá. Hens Huse fica correto as casas dele. As casas dele, da forma que nós falamos, Hens Huse. Der Hens Huse são as casas dele. Então, não façam essa duplicidade aqui, que essa duplicidade aqui está incorreta, tá? Tudo bem? Enrolei, espero que eu tenha explicado, né? Então, espero que tenha entendido aí tudo direitinho. Mas, e aí é a mesma coisa aqui no Rhinos, tá? Não tem diferença, é só um copy-paste, e aí você vai dizer Rhinos Huse. Então, aqui acrescenta esse E no plural e aqui acrescenta isso tudo para as casas. Agora, deixe-me voltar lá. Vocês pensaram, né, professora, vai, não volta, vai, não volta, vai, não volta. Agora eu voltei. Este sim e o sit e o sin tem essa diferenciaçãozinha assim. O sim, ele vai ser para o in, o sit
será para o it e o seen será para o plural. E é a questão de ser plural de quê? Dos substantivos, né? O in dos substantivos. Então, imagine o seguinte. Vamos lá, né? Em um exemplo. Ela está em sua própria casa, né? Imagine que você esteja falando com a Fernanda e a Fernanda está na casa dela mesma, na casa da Fernanda, né? Então, veja só. Quando nós usamos este sim, sit e o seen, nós trazemos o objeto de volta para o sujeito. Como assim, Dulce? Você vai entender já já, tá? Tem essa ligação de que esse sim, ele é sempre e somente utilizado para um objeto que faz parte do sujeito, tá? Então imagine que a Fernanda está na sua própria casa, na própria casa dela, né? Então você vai dizer Fernanda Fernanda é e sitt hus. Fernanda é e sitt hus. A Fernanda está em sua própria casa, né? Na casa dela. Então aí também entra essa tradução de Hennes Hus na casa dele, que também pode ser o seu, sua, né? Pode ser seu, sua, seus, suas. E aí eu vou fazer essa traduçãozinha aqui. Fernanda está em sua casa. Esse sua casa na ideia de sua própria casa. Ela não está na casa dos outros, ela está na casa dela mesma, tá? Em sua própria casa. Ela está na casa dela mesma, sua própria casa. E aí eu coloco esse sua, porque às vezes claro, nós temos diversas formas de utilizar a gramática portuguesa, né? Muitas pessoas utilizam a gramática portuguesa de uma forma bem informal, outras um pouco mais formal, e então, de vez em quando, traz uma forma diferenciada. Ok, você está falando na sua casa, sua, de quem? Quem é o sua? É dessa pessoa ou é de outra pessoa? Pelo menos, não sei vocês, mas eu me confundo muito com isso. Então, eu trago essa questão de trazer a sua própria casa, da Fernanda, trazendo que esta casa aqui é desta pessoa, não é de outra pessoa. Vocês vão entender o motivo pelo qual eu estou a falar disso em instantes, tá? Então, aqui entrou o sit whose, porque é it whose. Então, por isso que eu coloco o sit. E talvez o Paulo, Paulo go in tua me sin hun. Então, o Paulo, ele está a passear com o seu próprio cachorro. Ele não está passeando com o cachorro do vizinho, tá? Ele está passeando com o seu próprio cachorro. Eita, Dulce. Sim, vamos lá. Então, esse aqui é o objeto, o cachorro, né? Seu cachorro, nesse caso, mas que esse cachorro é do Paulo. Então, quando eu uso esse sim, esse sit, só pode ser objeto, porque é um objeto que vem de volta para o sujeito, tá? Esse é a grande jogada. O sim, sit e seen só podem ser objetos. Eles só podem ser usados na questão de objeto. E quando eu falo objeto, e ao colocar dessa forma visual para você, ela está mais ou no meio ou no final. Você nunca anota com caneta vermelha, azul, amarela, a cor que você quiser, mas algo que te chame a atenção.
O sim, o sit e o sin nunca, jamais na vida serão sujeitos. Eles só podem ser objetos, somente vir no final da frase ou então no meio da frase. Nunca, jamais começar uma frase com sim. Nossa, eu até acho que eu vou colocar isso aqui. Nunca, jamais. Essa é a minha forma de aprender. Quando eu tenho que, eu mando, coloco um recadinho para mim mesma, tá? Para que eu possa lembrar, opa, já passei dos 40, então eu tenho que mandar recados para mim. De vez em quando eu me surpreendo com os recados que eu mando para mim, acredita? Nunca, jamais, nunca, jamais coloque ou então use o sim, sit ou sin como sujeito da frase. Isso quer dizer iniciando a frase. Nunca. Isso aqui é nunca, jamais, tá, meus amores? Nunca, jamais na vida, nem na morte, em qualquer outra encarnação. Pelo menos no ano dinamarquês, né? Nunca, jamais. Porque está errado, de acordo com a gramática dinamarquesa, tá bom? Então, aqui, o Paulo going to sin hun. O que é que significa? Já traduziu aí? Não precisa mais, porque você já sabe. Que maravilha! Então, aí, essa tradução é. Gente, espera aí, que eu tenho um toque. Eu toco tudo. Paulo passeia com os seus, e eu vou colocar ainda em ênfase, próprios cachorros, ok? Oi, é só um. Com o seu próprio cachorro. Espera aí. Espera aí, que ainda não está no plural, é só in. Então aqui tem que ficar tudo no singular, né? O Paulo passeia com seu cachorro. Aqui não tem, nessa frase aqui, não está escrito próprio, tá? Eu só estou frisando que esse cachorro aqui é do Paulo, não é de outra pessoa. Hã? E aí vem a Maria. Maria peça sine barn. É? E aí, quem tem filho já sabe que filho no plural, ou filhos, significa. Vou colocar aqui dois, né? Vai que ela tinha 5, mas eu reduzi só para 2. Dois filhos. To burn, que é o flertel. E aí, Maria cuida de seus 2 filhos. Filhos no geral, não necessariamente precisa ser masculino ou feminino. Aqui, quando nós usamos burn, está no geral, ok? Então, Maria cuida dos seus 2 filhos. Esses filhos aqui são de quem? Da Maria, tá? Então, é assim que você precisa lembrar desse sim, sit e cine. Eles são maravilhosos, gostosos, mas de vez em quando eles são um pé no saco mesmo, viu? Porque nós temos que prestar um pouco mais atenção nessas questões, além de prestar atenção o que é o it, qual palavra, qual substantivo tem o it, qual substantivo tem o in e qual substantivo está no plural. Tranquilo até aqui? Que maravilha! Fico muito feliz com isso, tá? Lembra que eu falei que o sim e o sit tem essa questão de voltar, de retornar para o sujeito? Beleza. Mas nós também temos que atentar que o quê? Se estes aqui só podem ser objetos, aqueles lá que eu falei mais simplesinhos, né? Que eles estão em verdinho aqui, olha que delícia, né? Ele pode ser tanto sujeito quanto objeto. Então, ele pode estar no início da frase, no meio da frase, meio e final da frase também, tá? Então, ele pode estar em tudo quanto é lugar. Por isso que eu falei que ele acaba sendo mais fácil. Mas, imagine, vou pegar aqui no calo de gente, peraí. Vai que, olha, eu vou falar que é só homem que pula a cerca. Mulher também pula a cerca, viu? Mas é escondidinho. Zoeira. Vai que o seu esposo chama-se
Gabriel. E Gabriel está no restaurante com a esposa dele. Uhum. Eu vou colocar aqui. Gabriel está no restaurante com a esposa dele. E Gabriel está no restaurante com a sua esposa. E aqui é que o bicho acaba pegando. Dependendo de qual forma você traduza e que você fale esse aqui com a esposa dele ou com a sua esposa, pode ser que essa esposa, a qual nós estamos falando, ou no exemplo número 1, ou no exemplo número 2, eita, não era o exemplo número 4 nem 5, né? Eu queria o número 1 e 2, mas vamos lá, eu quero o 1 e eu quero o 2, agora saiu do jeito que eu queria. É? Dependendo como você venha a falar, pode ser que seja a esposa mesmo do Gabriel, ou que seja a esposa de uma outra pessoa. Plantando a discórdia aqui na internet, meu povo. Como que essas traduções acontecem no dinamarquês? Como que nós vemos essa questão? Nós vemos que no dinamarquês, tá, meu povo? No dinamarquês. Quando no dinamarquês eu falo com a esposa dele, eu mostro a ideia de a esposa de um outro homem, é? A esposa dele. Isso aqui vai ter a ideia de esposa de outro homem, de outra pessoa. Vai que também que era a esposa de outra mulher, né? Então. Então, de um outro homem ou de outra mulher, eu vou dizer de uma outra pessoa, né? Que fica aí uma outra pessoa. Fica bem geral, né? A esposa de outra pessoa. Mas quando eu falo no dinamarquês, porque eu sempre me confundo no português, tá, gente? Então, quando eu falo com a sua esposa, então aqui a esposa é do Gabriel mesmo. A esposa do Gabriel mesmo, não de outro Gabriel. Esposa do Gabriel. Então, isso aqui traz também uma coisinha legal no dinamarquês, que isso aqui confunde muito, até mesmo os dinamarqueses, né? Sim, da mesma forma que nós nos confundimos com a gramática do nosso português, que é bastante complexa, os dinamarqueses também se confundem com a gramática deles, mesmo não sendo tão complexa. É bem mais, acredite, mesmo que você diga que não, é bem mais simples do que a nossa gramática. Então aqui vai ficar: Gabriel é por restaurant. Você viu a pronúncia? Restaurant. Eu não falei T no final, tá? Só para deixar claro. Restou. Mas, Dulce, não é o tal? Não, não é o tal. Esse aqui vai ser o tô. Tô, tô. Restou. Restaurant é uma palavra francesa utilizada no dinamarquês. Então, francesa? Ou é uma palavra francesa? Deixa-me só dar uma olhadinha aqui. É francesa ou é do latim? Se eu não me engano, é francês. É mesmo, gente. É mesmo. E para que eu possa mostrar aqui para vocês, tá? Deixa eu só mostrar aqui que eu mato a cobra e mostro o pau. Aqui nós vemos aqui, tá? E isso é legal de utilizar o den dansk obo, porque nós temos a ideia de onde as palavras vêm. Não são todas palavras dinamarquesas, são palavras às vezes emprestadas. Opa, não é aqui não que eu queria, era aqui. São palavras emprestadas de outros idiomas, e aí no caso desse empréstimo, ela vem de onde? Eu quero sem nada, ela vem da França. Tá ali, ó. Palavra originada da francesa, palavra francesa, restaurant. Então, vocês já têm aí também a dica de como visualizar por que danado dessa palavra é falada dessa forma, tá? São diferentes idiomas que nós pegamos palavras emprestadas, nós importamos as palavras. Só, Gabriel é por restaurant, me henskone. Então, com
med hens kone. E aí, pelo fato de eu ter colocado o hens, eu quis dizer que ele está no restaurante com a esposa dele, de um outro homem, e se fosse uma esposa de uma outra mulher, seria Gabriel est pour restaurant, sammen med ou med hens kone. Então aqui, hens ou hens para mostrar que é a esposa de uma outra mulher e hens para mostrar que é uma esposa de um outro homem, de uma outra pessoa em si, tá? Mas aqui, masculino e feminino, nós não temos ainda essa neutralidade na questão de gêneros, ok? Então, Gabriel é pour restaurant. Você pode dizer junto com a esposa dele ou só direto com a esposa dele, tá? E aí, essa partezinha aqui, que aqui vai ser a esposa mesmo do Gabriel com a sua própria esposa. Isso só acontece ali na terceira pessoa do singular, por isso que eu deixei para trazer isso aqui em um novo vídeo, que ele é bem legal. Vai ficar o quê? Gabriel é pour restaurant sammen med sin kone. Então, aqui, pelo fato de eu ter colocado sin kone, isso aqui mostra que essa esposa é do Gabriel. E esse sim está mostrando que é a esposa própria do Gabriel e que kone, ele é uma palavra que tem o EN como artigo. Nossa, Dulce, quanta coisa a se pensar? Pois é, mas é assim. E essa regrinha é para tudo. Toda e qualquer forma que você vier a trabalhar com sim, sit e sina. Eles podem ser objetos, só podem ser objetos. Nunca, jamais iniciarão frases. Veja só, já coloquei aqui essa dica para vocês. É só lembrar e mandar brasa, tá? Deixa eu ver aqui. Será se ficou claro essa explicaçãozinha? Agora, será se não? Vamos mais um outro exemplo? Esse Gabriel é um danado, viu, gente? Gabriel reise sammen med hans kone. Opa, volta, falha nossa. Ei, eu não falei muito beleza não, né? Quantos beleza? Ninguém viu beleza, mas talvez um né, tá? Veja aí o que foi que eu falei demais dessa vez. Gabriel reise sammen med sin kone. Oi, é? Eu vou mudar aqui o kone, né? Vou colocar hans barn. Ou aqui vai ser o sitt barn. 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 Não é barn, nem barn, tá? É o barn. Barn. Tem um prolongamento aí desse A por causa do R que tá perto dele, tá? Então, R, antecedido, antes. Se tiver antes uma vogal, essa vogal fica extensa. Barn. Barn. Prestou atenção na minha língua? Presta atenção na minha língua. Barn. Ela fica lá embaixo e depois sobe somente para fazer o N. Fica a dica. Então, Gabriel reise sammen med hens barn. Esse aqui é o filho do vizinho que está viajando junto com o Gabriel, né? Então, aqui pode ser o filho do vizinho, filho de outra pessoa. E nesse caso, eu coloquei o hens, masculino, ou então o hins. Só vai mudar o hens e o hins se for o filho dele ou dela, de uma outra pessoa. Imagine a cena que você esteja aqui falando comigo. Olha, Dulce, o Gabriel vai viajar com o filho dele. Oh, que legal! Né? O Gabriel tem muita paciência de trabalhar com crianças, então ele vai viajar com o filho dele, daquela outra pessoa ali. Né? Então, mais ou menos dessa forma. Não sei se ajuda essa questão mais visual para você. E aqui,
Gabriel reise sammen med sitt barn. O reise, eu acho que eu já falei que é viajar, né? Se eu não falei antes, eu falei agora. E Gabriel reise sammen med sitt barn. Esse barn aqui, essa criança aqui, né? Essa criança aqui é filho de quem? É filho do próprio Gabriel. Então, ele está viajando com seu próprio filho ou sua própria filha, ou sua própria criança, tá? Esse barn é neutro, não tá dizendo se é menino ou se é menina, só tá dizendo uma criança, tá? Tudo bem? Vamos fazer uns exercíciozinhos? Se vocês estiverem preparados, né? Se não estiverem preparados, não tem problema, tenta. O mais importante é tentar, né? O mais importante é tentar. Então aqui, eita, já já eu tenho que ir para a próxima aula. Eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Exercício. Nesse exercício, ou você vai colocar exercício, ou você vai colocar o hands, ou você vai colocar o hins, ou você vai colocar o seen, o sit ou o seen, tudo junto. Prestem atenção no exercício. Acho que tá certo. Prestem atenção no que é sujeito, no que pode ser utilizado como sujeito, o que pode ser utilizado como objeto, tá bom? Então vamos lá. Anna går i skole. Vou colocar um textinho, né? Skole ligger i Aars. Que legal. Hun er glad for lærer. Não estou dando resposta, né? Lærer kommer fra Polen. Hendes... Não lembro o que eu falei, não lembro o que eu falei. Kommer fra Polen ou hedder... ou hedder... Peraí, um nome polonês? Ixi Maria, ixi Maria, ixi Maria. Ah, Yaroslava Yaroslava é ucraniano. É? Lea como fra Polen ou hedder Yaroslava. Vamos misturar aí os nomes. São nomes diferentes, né? Yaroslava. Anna har en god ven i skolen. God ven hedder Pedro. Pedro går i skole sammen med søster. Søster hedder Amanda. Pedro, Amanda, né? Mosqueia é de fra Brasília. Eu acredito que eles venham do Brasil. Lá me li cheque. De leger sammen i pausen. Então, eles brincam juntos na pausa da escola. Então, vamos lá? Faça uma pausazinha no vídeo que eu já vou trazer a correção para vocês, tá? Então, essa correção vai ser assim. Pausou o vídeo? Pausa o vídeo. Pode ser que
Possa ser que venhamos a utilizar todos esses pronomes possessivos, talvez não. Talvez sim, talvez não. Vamos lá? Pausa o vídeo. Pausa que eu continuo. Então, Anna går i skole. Hennes skole ligger i Aars. Aqui entrou o Hennes, por quê? Porque está no sujeito, está na posição do sujeito, tá? A escola dela, Então, aqui entrou na posição de sujeito. Hennes skole ligger i Aars. Hun er glad for sin lærer. Então, aqui entra o sim, por quê? Porque é o professor, e o professor é feito com o in. Professor é in lærer. Olha que eu nem ajudei vocês dessa vez, mas se vira nos 30. Eu me viro aqui sem fazer né? Sem fazer os cortes, porque leva muito tempo. Então, se vira. Eu falei para pausar o vídeo. Então, esse sim léa aqui entra devido voltar ser o objeto de quem? Do sujeito. Então, ela é glad for sin lærer, ela está muito feliz e satisfeita com seu professor ou sua professora, seu próprio professor ou sua própria professora. E aí é o que nós vemos aqui. Eu falei, né? Eu não sei quem pegou aí, eu falei Hennes lærer. Então, aqui entra o Hennes, porque o Hennes está na posição de sujeito. Então, Hennes lærer é o sujeito. O professor da Ana, né? Hennes skole, a escola da Ana. E aqui, Hennes lærer kommer fra Polen og hedder Yaroslava. Pelo fato de eu saber que é uma professora, Yaroslava é uma mulher, por isso que eu coloquei... Não, mentira. Opa, mentira. É uma professora, mas aqui não importa se é uma professora ou não, porque é a professora de quem? Da Ana. Então, a Ana é uma menina, então, pelo fato, entra o Hennes, não entra o Hans, porque, a não ser que fosse uma pessoa do sexo masculino, né? Então, entraria o Hans. Mas aqui é o Hennes, não devido à professora, que é uma professora, é devido à Ana. Então, a professora da Ana... A professora dela chama-se Yaroslava. Então, Ana har en god ven i skolen. A Ana tem um coleguinha, tem um amigo, um bom amigo na escola. E aqui entra de novo. Nossa, eu quase não coloquei o Hans, né? Então, o amiguinho dela, o bom amigo dela, Hennes Guven, então o amiguinho dela, né, que sempre a gente tem um amiguinho na escola, chama-se quem? Chama-se Pedro. Então veja só, não é por causa do Pedro que tem o Hennes, é por causa da Ana, né? Então o amiguinho da Ana chama-se Pedro. Pedro går i skolen, Pedro går i skole sammen med søster. Então essa søster aqui, ela é de quem? É a irmã do Pedro ou a irmã da Ana? Pois é, ela é a irmã do Pedro, exatamente. Então, o que é que nós temos? Nós temos um objeto que volta para o sujeito. Na minha história, tá, gente? Na minha história, esse aqui é Pedro's søster. Na minha historinha, e aí depende muito do que você vier a escrever, claro. Então, aqui, Pedro's søster retorna para o sujeito, Pedro. Então, se é Pedro's søster, é sin søster. Pedro går i skole sammen med sin søster. Det é Pedro's søster. Então, voltou para o sujeito, tá? Aí vem a søster hedder Amanda. Então, essa irmã aqui, ela é de quem? Essa é a irmã do Pedro, Pedro's søster, que é in søster. Essa søster aqui é do Pedro ou é da Ana? Essa irmãzinha aqui é do Pedro. Então, aqui eu vou colocar Hans. Hans søster hedder Amanda, porque está na posição de sujeito, tá?
Eu coloquei em forma de texto, não deu para ver muito, mas eu vou deixar aqui assim para que você possa ver qual é a posição de sujeito, qual é a posição de objeto, pelo menos visualmente dá para ver o que é que inicia a frase, o que é que finaliza a frase, o que é que faz parte do sujeito da frase. Não sei se ficou melhor de visualizar dessa forma, tá? Espero que sim, espero que tenha ficado fácil, fácil, né? Fácil, que o que é sujeito, o que é objeto, o que volta para o objeto e o que só fica no sujeito. Não sei se deu para entender ou entendeu sem dar. Vou deixar um novo exercíciozinho no. Agora já aprendi, né? Agora eu já aprendi a fazer o linkzinho lá, que vocês podem fazer um download de um exercício, e nesse exercício ficarão esses 5 pronomes pessoais, ou pronomes possessivos da terceira pessoa. Nós falamos no momento somente da terceira pessoa do singular, tá? Pronome possessivo, terceira pessoa do singular. Vai ficar um exercíciozinho aí no PDF, correção na segunda página, e vocês veem se auxiliou ou não, se ficou complicado de entender ou não. Qualquer dúvida, é só me falar. Beijinho, agora eu me vou. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Valeu, tchau, beijo.